Às vezes as tribulações e as provações pode nublar a sua vida e você não vê o Senhor, mas o Senhor está aí. Amém, queridos? Do mesmo jeito que o sol está aí. Então, quando o sol está, é aquele dia bonito, aquele dia alegre, aquele dia perfeito. E quando está desse jeito aqui, chuvoso, nuvem, sem sol, a gente fica assim olhando e tudo, mas o sol continua lá da mesma forma, amém? Bom, mas então, agora estamos falando sobre Pedro. E Pedro foi aquele que largou tudo que tinha, aquele que andou junto com Jesus, aquele que Jesus escolheu para que ele liderasse os discípulos. Então Pedro é alguém muito especial e muito importante na história da igreja. E Pedro fez história. Então eu imagino que você também quer fazer história, você também quer ser alguém importante na obra de Deus, você também quer desfrutar do Senhor como Pedro desfrutou. E o que eu estou insistindo desde segunda-feira é: Pedro só foi vitorioso quando ele decidiu fazer e andar e se pautar pela palavra de Jesus. Então Pedro era um homem muito genioso, um homem muito cheio de opiniões, um homem muito cheio de argumentos, e todas as vezes que ele usava isso e abrindo mão da palavra do Senhor, a coisa azedava para o lado dele. Mas a hora que ele resolvia fazer a coisa em cima da palavra de Jesus, as coisas funcionavam na vida dele. Então é assim. Foi assim na vida de Pedro, é assim na minha vida e é assim também na sua vida. Amém, querido? Então, Pedro entrou no ministério junto com Jesus quando ele largou tudo, porque lá na pesca, Jesus estava ali pregando, já falei segunda-feira, Jesus estava ali pregando e entrou no barco de Pedro, afastou um pouco, pregou, terminou de ministrar para todo mundo, depois falou para Pedro: vamos pescar nas águas profundas, né? E lança suas redes ali. E Pedro... falou: eu acredito nisso, eu não acredito nisso, eu faço isso, porque o que Jesus estava falando era completamente diferente da normalidade, o contexto demonstrava outro, mas ele falou: em cima da tua palavra eu vou fazer. Ele fez e os barcos vazios dele e dos seus amigos foram cheios, supridos. A provisão de Deus veio, o milagre do Senhor aconteceu. Quando Pedro viu isso, ele falou: é isso que eu quero, é isso que eu esperava na minha vida e não vou abrir mão dessa oportunidade. Largou tudo para seguir Jesus Cristo. E aí depois aconteceram outras experiências, e quando Jesus foi assunto aos céus e o Espírito Santo desceu, Pedro se tornou uma outra pessoa. Alguém que vivia em cima da palavra de Deus, alguém que praticava a palavra de Deus, alguém que inspirava a palavra de Deus, alguém que não saía da palavra de Deus. E aí aconteceu algo com Pedro que tem tudo a ver com você e comigo. Se Pedro não tivesse aceitado a palavra do Senhor, eu e você não seríamos crentes hoje. E o que é que aconteceu na vida de Pedro? Então veja, Pedro, eu falei toda semana sobre experiências com Pedro, então você já sabe. Mas tem algo novo que eu não disse nessa semana. Recebeu o Espírito Santo, os apóstolos receberam o Espírito Santo, Pedro pregava, as multidões se convertiam, os milagres aconteciam, ele ressuscitava pessoas. Pedro chegou num patamar de vida cristã que a Bíblia diz que ele andando pela rua, a sombra dele, as pessoas punham os enfermos para que só a sombra passando sobre os enfermos, eles eram curados. Isso é para você ver o quanto que esse homem fluiu o Espírito Santo de Deus, o quanto ele abraçou a palavra de Jesus. E eu quero te falar, isso tudo é para todos aqueles que abraçam a palavra do Senhor, para todos aqueles que fluem o Espírito Santo. Não é só para Pedro. Pedro não era um homem especial, ele se tornou especial porque ele fazia as coisas em cima da palavra do Senhor e porque ele fluía no Espírito Santo, só por isso. Assim como você e como eu, nós queremos fazer história, devemos entrar da mesma forma. Mas o que aconteceu? Tempos depois, Pedro está lá no seu ministério e tudo, um dia ele está lá orando, meio-dia sobe para orar, enquanto o pessoal está fazendo ali um almoço para ele e tudo, e aí Pedro tem um êxtase, ele tem uma visão, e a visão ele via assim um lençol grande, com vários animais que os judeus não comiam, estava ali, e aí aparecia uma voz, e ele ouviu uma voz falando: mata e come. Ele falou: não vou comer porque isso é animal impuro, eu não como coisa impura. E isso aconteceu por 3 vezes e ele não entendeu o que era aquilo, ele ficou ali parado, de repente bate na porta lá da casa onde ele estava hospedado. Ele não estava na casa dele, estava na casa de uma outra pessoa que inclusive chamava Simão também. E aí o Espírito Santo fala para ele: desce e vai com essas pessoas, porque fui eu que enviei essas pessoas. Só que aquelas pessoas eram gentias, ou seja, não eram judeus.
E o Espírito Santo falou, vai. E aí ele foi, chegou lá na casa da pessoa que o mandou, era Cornélio, era um centurião, era um militar e tudo. E a hora que ele chega lá, ele fala, por que é que vocês me chamaram e tudo. E aí o centurião lá, o Cornélio, fala, não, peraí, eu é que te pergunto por que você veio. Porque eu estava orando, eu busco a Deus, e aí apareceu um anjo e mandou buscar você para você ensinar para nós alguma coisa. E eu nem sei o que é. Aí Pedro entendeu. Cornélio era gentil. Um judeu não entrava na casa do gentil, muito menos comia com ele. Então, e em hipótese alguma, o judeu, até aquele momento, iria pregar para um gentil. Mas aí, o que Pedro fez? Falou, olha, realmente Deus me mandou aqui para pregar o evangelho, pregou Jesus, ministrou sobre Jesus, toda aquela casa aceitou Jesus, Cornélio com seus amigos, seus parentes, todo mundo aceitou Jesus, o Espírito Santo desceu, aquele foi o Pentecoste dos gentios, aí quando o Espírito Santo inundou toda a carne e abriu as portas para os gentios. Então veja, Pedro, por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele ouviu a palavra do Senhor. E aí olha o que aconteceu. Eu vou ler agora um versículo aqui, está lá em Atos capítulo 11, verso 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, ele não estava em Jerusalém. Quando ele voltou, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo... E aí Pedro explica a situação, não vou ler aqui porque já deu meio-dia, então Pedro explica, eu estava lá orando, Deus apareceu, Deus me deu uma visão, eu não entendi, e aí ele falou, vai lá e prega para os gentios, e aí eu entendi o que tinha acontecido na visão, ou seja, Deus falou, não considere impuro aquilo que Deus santificou, e Deus santificou o ser humano, Deus mandou Jesus para todo ser humano, e que todos devem receber a palavra de Deus, e a palavra de Deus deve ser pregada a todos, pecadores, não pecadores, a todos devem receber a palavra de Deus. Então veja, Pedro foi lá e fez isso, e porque ele fez isso, eu e você hoje somos cristãos, que nós somos gentios. Foi lá que começou a ministrar para os gentios, foi ali que o povo ficou calado, porque Pedro falou, como que eu não batizava, sendo que Deus batizou com o Espírito Santo? O que Pedro estava falando? Eu sigo aquilo que Deus diz. Ainda que todos sejam contra, eu vou fazer o que Deus diz. O que Deus diz, há poder. O que Deus diz, funciona. O que Jesus fala, é assim que deve ser. É isso que Pedro falou para eles. Ou seja, é um homem que foi completamente mudado e transformado pela palavra de Deus, pelo fluir do Espírito Santo. Isso é o que tem que acontecer comigo e com você. Você quer êxito na sua vida? Siga aquilo que Jesus diz. Ah, mas a palavra do Senhor não bate com o contexto. Então deixa o contexto e firma na palavra do Senhor. É isso que Pedro ensinou.